Meus pais convidaram os amigos com quem eles têm um relacionamento poliamoroso para as férias em família e agora eu não quero mais ir. Este post provavelmente vai ser longo, e vou tentar não divagar muito. Espero que seja fácil de acompanhar, mas não sei como lidar com a situação atual, então preciso de conselhos. Para contexto, meus pais participam de encontros íntimos com outros casais. Descobri que eles faziam isso logo depois que me formei no ensino médio em 2016. Nunca tive uma opinião formada sobre isso até recentemente. Não me importo com o que eles fazem a portas fechadas, mas pessoalmente não quero ver isso ao vivo. Tenho certeza de que isso me faz parecer uma má pessoa, mas sempre os aceitei como são. Honestamente, é apenas muito estranho ver meus pais se agarrando com outras pessoas na frente de um grupo. Enfim, eles estão em um relacionamento com outro casal, e estão com eles há quase 2 anos. Esse casal se mudou recentemente para a casa dos meus pais porque perderam a casa e não conseguiram encontrar outro lugar a tempo. Meus pais expulsaram minha irmã, o noivo dela e o bebê do porão para dar espaço aos amigos e colocaram minha irmã, o noivo e o bebê no andar de cima, em um único quarto que eles têm que compartilhar. Um cômodo pequeno de 3,6 metros por 3,6 metros. Os amigos também disseram que são outro par de avós para minha sobrinha e se chamam de vovó e vovô. Minha irmã e o noivo não se sentem confortáveis com isso, mas meus pais e os amigos deles não parecem se importar, porque estão todos juntos como uma família só. Agora sobre as férias. Era para termos nossa primeira viagem em família no ano passado, outubro de 2021, mas foi adiada para abril deste ano por questões de custo. Por causa do meu casamento, o que todos entenderam bem. Depois foi adiada novamente porque minha irmã estava no 3º trimestre da gravidez e não podia viajar de avião. Agora está marcada para fevereiro de 2023. Meus pais nos disseram, para mim e minha irmã, junto com nossos respectivos parceiros, que trariam os amigos deles para a viagem. E sinceramente estou frustrada com isso. Com a forma como eles vêm tratando minha irmã, e com todas as demonstrações públicas de afeto deles, isso me fez não querer mais ir. É nossa primeira viagem de férias em família, como já mencionei, e eu queria que fosse só com a família. Estou perdida e não sei como lidar com essa situação. E nós não queremos magoar meus pais ao dizer como eu, e todos os outros, meu marido, minha irmã e meu cunhado, nos sentimos. Algum conselho? Edith, sou casada e não moro mais com meus pais. Mas minha irmã, o noivo dela e o bebê ainda moram lá. Eles estão procurando um lugar para morar. Moramos em um estado onde o custo de vida é muito alto, como em muitos lugares atualmente. E como só um deles trabalha, está mais difícil para eles encontrarem algo. Espero que isso esclareça. Edit 2. Não esperava que isso chamasse tanta atenção. Li todos os comentários e estou considerando os conselhos. Então, obrigada. Estou plenamente ciente de que meus pais são adultos e podem fazer o que quiserem. Nunca disse que eles não podiam. E nunca disse que sou contra o relacionamento deles com outro casal. Eles se chamam disso, mas sim, pode-se dizer que é um relacionamento poliamoroso. O problema que tenho é com o jeito como eles empurram isso goela abaixo dos outros. Não me importo com o que fazem em privado, a portas fechadas. Mas quando vejo as demonstrações públicas de afeto e as outras coisas que fazem entre si na frente de outras pessoas, é aí que começo a me sentir desconfortável com a situação. Eles têm um calendário na geladeira que mostra em quais noites eles vão trocar de cama e dormir com o outro parceiro ex. Minha mãe e a outra mulher alternam entre dormir com meu pai e o outro homem. Também fazem piadas para maiores entre si, sobre dormir uns com os outros, ou até mostram partes íntimas aleatoriamente quando estamos presentes. Tipo, pelo menos esperem até as pessoas irem embora para fazerem essas coisas. É isso que me incomoda. Atualização, 17 de outubro de 2022, um mês depois. Oi, pessoal! Algumas semanas atrás, eu fiz um post sobre meus pais convidarem os amigos deles para uma viagem em família e disse que daria uma atualização depois de conversar com eles. Bom, eu conversei, e não foi nada bem. Desculpem por a atualização ter demorado tanto, mas tenho sofrido bastante com o resultado disso tudo e precisei de um tempo para conseguir escrever tudo direitinho. Então vamos à atualização. Contei aos meus pais tudo o que estava sentindo, e eles não ficaram nada felizes. Perguntaram por que eu nunca tinha falado sobre isso antes, e eu disse que era porque no começo eu estava bem com tudo, até começar a ver aquilo acontecendo de verdade. E foi aí que começou a me incomodar. Agora eles acham que eu não os aceito como são, e dizem que não vem nenhum problema em convidar os amigos deles ou fazer certas coisas com os amigos na frente de todo mundo. Minha mãe basicamente disse que o que eles fazem não é da minha conta, nem da conta de mais ninguém, e que podem fazer o que quiserem. O que é verdade, eles são adultos e podem mesmo fazer o que quiserem, mas algumas dessas coisas deveriam acontecer em ambientes privados, e não na frente dos outros. Eles também consideram o namorado e a namorada deles como parte da família, o que novamente tudo bem, eu sei que muita gente faz isso, e como essa viagem é uma viagem em família, eles ainda vão levar esse casal, independentemente de como o resto da família se sente sobre isso. Eu só queria passar um tempo com os meus pais pela primeira vez sem os amigos deles estarem juntos e sem que eles ficassem se agarrando o tempo todo. Eles também não veem nenhum problema nos amigos deles se chamarem de avós da minha sobrinha. Eu fiquei chateada e disse que meu marido e eu não iríamos na viagem e que eles podiam levar outra pessoa. E que até entenderem o meu ponto de vista, eu não voltaria a visitá-los. Então, por enquanto, cortei relações com meus pais.
Estou muito triste com o desfecho disso tudo e dói ver que eles escolheram os amigos em vez da própria filha. Mas cada um com suas escolhas, eu acho. Obrigada a todos pelos comentários. Eu li cada um deles, mesmo que não tenha respondido a todos, eu li sim. Alguns foram bem gentis e me deram muito apoio, o que ajudou bastante, e até alguns que não foram tão gentis também me ajudaram. Então, obrigada a todos. Atualização 2, 18 de janeiro de 2025, mais de 2 anos depois. Cortei meus pais da minha vida e agora meu pai pode estar desvivendo. Não sei o que fazer. Oi, pessoal. Eu, mulher de 27 anos, só vim aqui talvez por um conselho? Não sei direito. Só precisava de um lugar para desabafar sobre isso. Tem muita história por trás, então vou tentar explicar da melhor forma possível e espero que não fique muito confuso. Eu também tenho outro post sobre esse assunto de alguns anos atrás, então talvez isso seja também uma espécie de atualização. Meus pais têm um casamento aberto poliamoroso. Eles começaram como swingers quando eu tinha 7 anos, e alguns anos atrás conheceram outro casal e decidiram ficar só com eles, o que está tudo bem. Eu fico feliz que eles estejam felizes. Porém, quando esse outro casal, vamos chamá-los de D e T, entrou na vida dos meus pais, eles mudaram. Se tornaram muito tóxicos, controladores e simplesmente pessoas difíceis de conviver. Eles não consideram os sentimentos de ninguém e forçam a presença dos parceiros na nossa vida, o que ao longo dos últimos anos me levou a decidir que não quero mais conviver com D e T. Em várias ocasiões, todos eles agiram de maneira inapropriada na nossa frente, minha irmã com a família dela e eu com meu marido. E isso foi extremamente desconfortável de muitas formas. Eles, meus pais, expulsaram minha irmã e a família dela do apartamento no porão da casa deles e os colocaram num quarto pequeno no andar de cima, só para que D e T pudessem se mudar para o porão. Minha sobrinha tinha apenas 2 meses na época. A partir daí, tudo só piorou. D e T se referem a si mesmos como meus segundos pais e como avós do meu filho e da minha sobrinha. E eu já pedi para que não façam isso, porque mal os conheço. Meus pais escolheram os outros parceiros deles no lugar da minha irmã, com a família dela, e também no meu lugar, com a minha família, e isso aconteceu muitas vezes. Ano passado, minha irmã precisou se mudar às pressas e pediu à minha mãe se ela podia cuidar da minha sobrinha por um tempo, porque estava chovendo, neve caindo. E minha mãe disse não, porque iriam passar a noite jogando Mario Kart e não queriam distrações. Quando contei que estava grávida, a primeira coisa que meu pai disse foi: podemos contar para DT? E eu disse que não. Depois que meu filho nasceu, fui visitar meus pais rapidamente por 30 minutos, e assim que cheguei, meu pai mandou uma mensagem para D avisando que eu estava lá. Então D e T subiram. Minha mãe estava segurando meu bebê, ele tinha 8 semanas na época, e quando D e T chegaram, ela entregou meu filho diretamente para D sem me perguntar nada. Eu fiquei muito chateada. Quero esclarecer que eu teria ficado brava se qualquer pessoa pegasse meu bebê sem me pedir. Não fiquei brava só por ser a D. Ninguém deveria segurar um bebê sem a permissão dos pais. Tivemos uma cerimônia religiosa íntima, tipo um batizado, e queríamos apenas a presença da família e dos amigos próximos. Convidei meus pais, e eles perguntaram se podiam levar D e T, e eu disse que não, pois era um evento familiar e para amigos íntimos. Então eles decidiram não ir. Eles optaram por não comparecer a um evento da família porque eu não queria que os outros parceiros deles estivessem presentes. E eles consideram o casal como parte da família, o que para mim, eles não são, e eu deixei isso claro ao longo de anos. Como esse evento era para o meu filho, decidi que eles não iam fazer mais nenhuma palhaçada dessas. Eles não iriam mais escolher D e T ao invés de mim e da minha família. Então, eu os cortei. Disse que fico feliz que eles estejam felizes, já que sei que amam D e T, não ia obrigá-los a escolher. Mas também disse que estava cansada de ser machucada, e que precisava me afastar deles. Não vejo nem falo com meus pais desde abril de 2024. Tentei explicar meus limites para eles muitas vezes, mas eles não escutam. Só querem que sejamos uma grande família feliz, mas minha irmã e eu, e nossos companheiros, não queremos isso. Só queremos estar perto dos nossos pais. Enfim, ontem recebi uma mensagem da minha mãe dizendo que meu pai foi diagnosticado com insuficiência cardíaca, e agora estou tomada por tantas emoções. Estou com raiva, mas também estou triste. Meu coração dói. Não sei o que fazer. Parte de mim quer um relacionamento melhor com eles, desde que respeitem meus limites. Mas outra parte de mim nunca se sentiu tão feliz, paz interior como nesses últimos 9 meses. Só não quero que meu pai morra e eu acabe me arrependendo de não ter deixado ele ter um relacionamento comigo ou com o meu filho. Só que me dói tanto ser constantemente magoada por eles. Faço terapia e venho trabalhando essas questões há um bom tempo, mas ainda assim é muito difícil. Qualquer conselho é bem-vindo, e vou tentar responder a qualquer pergunta que tiverem. Obrigada por lerem até aqui, e desculpem se ficou confuso. Comentário relevante. Isso é algo que você precisa decidir. Eles só estão entrando em contato por causa da condição dele, não porque querem ser pais melhores. Eles já escolheram D e T no lugar do seu filho. Seu filho não precisa vê-los. Você pode ir sozinha e ver o que realmente está acontecendo. Eles querem te fazer sentir culpa para que você os perdoe. Eles nem sequer tentaram se desculpar. É exatamente assim que me sinto.
Sinto que estão me pressionando a vê-los mesmo quando eu não estou pronta. Minha mãe me mandou uma mensagem há alguns meses dizendo: por quanto tempo você vai continuar afastada de nós? Ainda somos tóxicos? E eu sinto que estão me culpando por não vê-los, mesmo depois de eu ter expressado meus limites inúmeras vezes, e eles escolheram ignorar todos eles. Eu sei que não é culpa minha, mas eles me fazem sentir um lixo por querer proteger a mim mesma e ao meu filho de me machucar de novo. Edit 3. Exemplos de comportamentos inapropriados de D e T incluem: eles se mostrando uns para os outros na nossa frente. Meu pai abaixando as calças e mostrando a bunda na porta da frente quando eu entrei em casa, porque pensou que era a namorada dele chegando. E outras ações inapropriadas que não deveriam ser feitas na frente de outras pessoas, especialmente na frente dos filhos e seus cônjuges. O outro homem colocava a mão nas minhas costas, e eu pedia para não ser tocada. Fico muito desconfortável por causa de um episódio que sofri na infância. Então não gosto que as pessoas me toquem. Mas mesmo assim ele fazia isso todas as vezes que eu os via. Já tentei várias vezes estabelecer limites, mas eles não foram respeitados. Se esses comportamentos inapropriados parassem, eu não me importaria de vê-los junto com meus pais. Mas eu não deveria ter que ver essas pessoas se eu estou desconfortável. Limites que eu já estabeleci com clareza. Eu não quero que eles, D e T, se chamem de meus segundos pais, ou de avós do meu filho. Não quero ver demonstrações inapropriadas de afeto entre eles. Estou de boa com um beijo, mas o resto pode esperar até que não tenha visitas. Eu não os considero família, assim como meus pais não consideram nenhum dos meus amigos como família.